Olá pessoal, sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o ensino médio. Razões trigonométricas, aula 1. Temos aqui um triângulo retângulo e os seus três vértices. O vértice A, o vértice B, o vértice C e também os seus três ângulos, sendo que um deles é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por isso nós temos um triângulo retângulo. Bom, no triângulo retângulo, os seus lados recebem nomes especiais. Por exemplo, o lado maior, que é esse aqui, recebe o nome de hipotenusa. Então, hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Já os seus outros dois lados são chamados de cateto. Esse é cateto e esse aqui também é cateto. Esses são os nomes dos lados do triângulo retângulo. Porém, esses catetos recebem um segundo nome, ou seja, um sobrenome, dependendo de qual ângulo nós estamos olhando. Então, por exemplo, se eu olhar a partir do ângulo B, imagina que eu estou aqui olhando a partir do ângulo B, esse cateto aqui que está grudado ao ângulo B, está juntinho ao ângulo B, recebe um segundo nome, recebe o sobrenome de adjacente, ou seja, é o cateto adjacente. E o outro cateto, que está oposto ao ângulo B, ele recebe o nome de cateto oposto. Então, esse sobrenome vai mudar de acordo com o ângulo que estamos olhando. Por exemplo, se eu mudar aqui e começar a olhar em relação ao ângulo C, se eu olhar em relação ao ângulo C, o sobrenome desses catetos vai se alterar. Então, esse aqui vai deixar de ser cateto oposto, porque ele está grudado no ângulo que eu estou olhando. Então, agora ele é o cateto adjacente. Já o outro cateto, que está oposto ao ângulo C, recebe o nome de cateto oposto. Vamos fazer um exemplo para isso ficar mais claro. Neste exemplo, nós temos um triângulo retângulo com seus lados já dados em medidas, né? 65, 33 e 56. Em relação ao ângulo B, ou seja, olhando para o ângulo B, quem é o cateto adjacente? O cateto que está grudado no ângulo B. O cateto que está grudado no ângulo B é esse aqui de 56. Então eu venho aqui, deixa eu pegar a caneta, venho aqui e escrevo 56. Já o cateto oposto ao ângulo B, olhando ao ângulo B, o oposto a ele é este aqui, ou seja, o 33. Agora, em relação ao ângulo C, ou seja, olhando aqui pelo ângulo C, o cateto adjacente é este aqui, ó, que está grudadinho no ângulo C, é o 33. Já o cateto oposto é aquele lá, que está oposto ao ângulo C, é o 56. E a hipotenusa, né, é o lado maior, que é o 65. Vamos agora definir as razões trigonométricas. Razões trigonométricas são divisões entre os lados do triângulo, né? Nós temos aqui três lados e vamos definir então três razões trigonométricas, que são divisões. Razão significa divisão. Então a primeira divisão é seno. Seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, vamos fazer isso na prática. Nós temos aqui que calcular o seno em relação ao ângulo B. Lembre-se que cateto oposto e cateto adjacente varia de acordo com o ângulo que nós estamos olhando. Então, seno em relação ao ângulo B é porque nós temos que levar em consideração este ângulo. Olhando em relação ao ângulo B, o cateto oposto é o 33. Portanto, nós temos a divisão de 33 dividido pela hipotenusa, que é 65. Vou fazer um 6 maior. 65. Bom, isso aqui é o seno do ângulo B, é esta divisão. Agora, o cosseno em relação ao ângulo B vai ser o cateto adjacente, que esse aqui, o 56, está grudado no B, né? Vai ser o 56, dividido pela hipotenusa, que é 65. Já a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 33 dividido por 56. Agora, em relação ao ângulo C, olhando agora em relação ao ângulo C, né, olhando por aqui, o seno vai ser o cateto oposto. O cateto oposto em relação ao ângulo C é o 56. Então, 56 dividido pela hipotenusa, que é 65. Já o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é 33, dividido pela hipotenusa, que é 65. E, finalmente, a tangente vai ser o cateto oposto, que é 56, dividido pelo cateto adjacente, que é 33. Um fato curioso aqui é que o seno do ângulo B é o mesmo que o cosseno do ângulo C. Já o cosseno do ângulo B é o mesmo que o seno do ângulo C. E as tangentes em relação ao ângulo B e o ângulo C, uma é o inverso da outra, tá?
Então, galera, essas são as razões trigonométricas que nós vamos estudar. Até mais!